vão se encaminhando um dia após o outro. O texto que eu li no início do culto, eu li sobre o momento posterior ao confronto de Deus a Jó. E ali a resposta de Deus, a resposta de Jó, a explicação de Deus do porquê daquele sofrimento. E os amigos de Jó, que foram ter com ele, e o estado de Jó era tão deplorável, era tão humanamente miserável, que a Bíblia diz que ele encontrou consolo, ele encontrou paz, ele encontrou amparo em um caco de cerâmica. E a Bíblia também diz que os servos dele se recusavam a servi-lo, de aproximar aonde ele estava devido ao mau cheiro que exalava dele. E nesse contexto, Deus estava movendo Abraão de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. A história do reino de Salém com o seu grandioso rei sacerdote Melquisedeque estava acontecendo. E nas terras de Midian, quando Abraão ainda nem filho tinha e nem a promessa era clara para ele, Deus já estava preparando o local aonde Moisés receberia a missão de Deus em Midian, que é a região aonde Jó estava. E Jó temia ao Senhor, ele conhecia o Senhor. E ele foi acometido por flagelos espirituais, que repercutiu na vida, nos bens, nas emoções e na carne de Jó. Quem já leu o livro de Jó, você já leu lá que Jó tinha 10 filhos, já adultos, casados. Então fala, veio e faleceu os 10 filhos de Jó, em um único dia. Só que não é bem assim. Para cada filho e para cada filha tinha um genro e uma nora. Vamos supor que tinham poucos filhos, tinha 5 filhos cada um. Então de 10 já foi para 20. 20 mais 50, 70. Mais pessoas importantes e queridas que estavam naquele local quando toda aquela estrutura ruiu sobre eles. Acredita-se então que Jó enterrou naquele dia, não foram 10 filhos. Foi aproximadamente 300 pessoas próximas a ele. E aquele contexto todo, o Senhor diz a Satanás: vistes o meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus, que foge da aparência do mal? Pudera, porque dá tudo a ele, uma pessoa que tem tudo isso, tal. Naquele contexto, os amigos de Jó, 3 sábios humanos, chegam até ele. E quando eles chegam,
o estado de Jó era tão deplorável, era tão inexplicável, ao verem aquele cadáver apodrecido que não morria. A carne estava podre. Ele falava: o meu hálito afastava as pessoas de mim. Aí você fala: ah, pastor, mas tudo bem, eu também, minha boca fede, eu tenho mau hálito. Mas você não está fazendo ainda ave de rapina embrulhar o estômago, né? E os servos de Jó recusavam ir até onde ele estava para servi-lo. E os amigos chegam. E o pastor Lucas fez uma viagem, mas a Regina. Vocês ficaram quantos dias fora? 7 dias. Entre ida e volta ou só lá? Ida e volta. Então, 5 dias, né? Ficaram lá. Já estava com vontade de vir embora? São muitos dias, né? Agora imagina você chegar, sentar na frente de uma pessoa e ficar esses 7 dias que vocês passaram fora, olhando para essa pessoa sem falar nada. Devido ao estado que Jó estava. E tentaram conversar com ele. Tentaram confortá-lo. Tentaram consolá-lo. E aí eles começaram a usar a lógica do conhecimento, da métrica, das sofias, né, dos conhecimentos humanos. Sofias, né? E falaram: olha, Jó, para estar nessa condição que você está, você pecou. Você pecou. Tendo consciência ou não, então viemos aqui te ajudar a encontrar esse pecado e confessar. E Jó fala assim: olha, me mostrem então, porque eu estou disposto a confessar e a renunciar e a mudar qualquer coisa que estiver errado. E aí se estende 40 versículos de um diálogo de pura sabedoria e filosofia e conhecimentos científicos que até hoje parecem ser novidade, daquilo que Jó fala, daquilo que os amigos falam. O Senhor aparece ao final a Jó, lhe questiona, lhe restaura, e aí surgiu uma situação. O Senhor fala: os seus amigos criaram um problema comigo, e eu não estou disposto a deixar passar. Eu estou decidido a eliminá-los da face da terra. Porque se atreveram a falar de coisas que não sabem. A argumentar sobre coisas que eles não têm nenhum conhecimento e nenhum controle. E eles tocaram na sua integridade, procurando uma culpa que você não tinha. Foram injustos. O Senhor viu que aquilo traria mais sofrimento a Jó. Então o Senhor diz a ele: seus amigos estão em tuas mãos. Interceda por eles, porque eu só ouvirei a sua oração. Você é a única pessoa capaz
de se colocar entre eu e eles. Somente por causa de você, eu não os destruirei. Então, posicione-se. Mandaram eles trazer uma quantidade de novilhos, de outras coisas, apresentar seus sacrifícios. E somente depois de apresentar seus sacrifícios, Jó poderia interceder. Você não é do mundo. A igreja não é do mundo. E a integridade da igreja, ela passa pela obediência. Não tem como proteger o desobediente. Assim como a família não tem como proteger um ente rebelde, que não obedece, que não aceita limites, a igreja não tem como proteger aquela que escolhe estar erradamente dentro da igreja. Mas aqueles que querem o servir ao Senhor, algumas coisas, irmãos, são essenciais. Nunca brinque com a sua mordomia. Você já viu que nós não damos, que eu não dou ênfase alguma em dízimo e oferta? Você já viu que vai colher, chega a hora da oportunidade de vocês apresentarem seus dízimos, as suas ofertas, é apenas comunicado? Via de regra, se você for em outras igrejas, você vai ver que o período de colher a oferta vai girar em torno de 40 minutos. Porque é uma estratégia de manipulação emocional para tentar convencer as pessoas a fazer algo. Esse tipo de contribuição forçada é a mesma coisa de você dar um dinheiro para aquele malabarista que está no sinaleiro, tentando mover a dó de alguém para poder comprar uma droga, uma pinga, uma coisa qualquer. São contribuições, irmãos, que elas não te resguardam espiritualmente. O princípio do dízimo e da oferta é um princípio bíblico, assim como a gravidade. O princípio da gravidade muda? Hã? Assim também são esses princípios. Você pode observá-los? Pastor, posso. Se você tem conhecimento de Deus, isso se torna uma necessidade. Porque senão chega um ponto que se torna uma rebeldia na sua vida. Da mesma forma, a oferta. Indifere o que é a sua oferta. Desde que ela seja consciente, objetiva e com um propósito definido, uma clareza definida. Eu já procurei ensinar durante anos à igreja a diferença de algumas ofertas, para que você as use conforme a sua necessidade. Mas entenda uma coisa: oferta não é contribuição sem sentido, sem propósito. Mesmo o dinheiro que você vem trazer aqui, se é R$2, se é 100, se é 1.000, como oferta, se ela não tem um propósito definido, é irrelevante.
Pastor, mas a igreja precisa. Se fosse caminhar por esse caminho, eu tenho ferramentas intelectuais, motivacionais suficientes para tomar o que você não tem. Se eu quiser criar uma emoção, um sentimento, e tomar o que você não tem, Juninho, eu te garanto que com 20 minutos eu pilho a sua cabeça de um jeito que você sai correndo para poder pegar o que não tem para poder trazer. Mas eu não entendo que Deus está nesse tipo de coisa. Obedecer o que você não sabe, ou que você não conhece, é prisão, é escravidão. Mas uma vez que você sabe, e que escolhe ser errado, aí é desobediência e maldição para a própria vida. Então esse cuidado precisa ter. Jó intercedeu pelos amigos, e a intercessão dele foi eficaz. Existem pessoas que você fala assim, se eu dependesse da oração dessa pessoa, eu estava morto. Ou morta. Não é porque a pessoa não ora. A questão é que a oração dele não presta. A oração dela não presta. É ineficaz. Pastor, mas existe isso? Existe. Vocês lembram daqueles amigos de Paulo? Não eram tão amigos assim, né? Que foram orar por um homem endemoniado, Celino. Te desconjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou assim, vamos colocar uns pingos nos is aqui. Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Agora você não é nada. E o fato de você estar aqui me alegra muito. E lançando sobre eles, e eram vários homens, além de bater em todo mundo, rasgou a roupa deles e puseram eles para correr nu. Imagina o pastor Rubens, negão desse tamanho, vai orar com um fino endemoniado. O fino dá 2 pescotapas nele, taca esse negão desse tamanho no chão, arranca a roupa dele e o pastor Rubens saindo correndo pelado na cidade de Jardim. Peguei ele porque é maior, né? A visão é mais desastrosa. Podia ser o Celino também, né, Celino? Existem pessoas, irmãos, que a oração deles e um carro rebaixado tocando funk é a mesma coisa. Além de não resolver nada, irrita todo mundo. Gera revolta. E entender isso é importantíssimo para a sua vida. Os amigos de Jó se colocaram numa condição que somente a intercessão de uma única pessoa poderia livrá-los da morte certa. Mudança de coração. Ano da presença. Começa a mudança do coração, seu coração. Ela começa quando nos tornamos alvo da intercessão de alguém. Eu li com vocês aquele dia, Jeremias 17:9. Vocês lembram? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu quero ler outro versículo para você agora, que está em João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E posteriormente ele fala, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe argumento humano que mude o coração de uma pessoa. A mente, ela é renovada pela qualidade da informação. Uma mesma pessoa, submetida a um contexto de uma cultura rasa, com ausência de informação, mesmo ela tendo a inteligência intacta, ela será limitada pela ignorância de conhecimento que ela tem. Uma pessoa não tão inteligente, ou nada inteligente, submetida a um contexto cultural com informação de qualidade, mesmo essa pessoa sendo disfuncional, ela terá desenvoltura e alcance intelectual com resultados e respostas maiores. Concordam comigo? Uma pessoa inteligente, sem o conhecimento adequado, a inteligência dele tem pouca utilidade para ajudá-lo a resolver os grandes problemas da própria vida. Agora, não importa a quantidade de informação que você tem, ela não mudará o seu coração. O processo para a mudança do coração, ele passa por uma intervenção intercessória. Um ato milagroso, um ato divino, espiritual, precisa acontecer na sua vida, e para isso acontecer, necessariamente, obrigatoriamente, acontecerá por intermédio da oração de alguém a favor da sua vida. Da intercessão de alguém a favor da sua vida. O evangelho precisa ser pregado. Argumentos não convencem nenhum homem da necessidade de salvação. Pastor, eu consegui convencer uma pessoa. Está interessado em alguma coisa dentro da igreja. Ou está de olho numa moça, ou está querendo ganhar a roupa dos irmãos, ou está querendo alguma coisa. Conversão não. Porque o culminar, Alexandre, dessa transformação do coração, é um grito da alma dessa pessoa, pelo novo nascimento. Essa pessoa vai gritar ao mundo, que ela necessita nascer de novo. Ela vai gritar pelo batismo para a remissão de pecados, ela vai gritar pela regeneração e pela necessidade da comunhão da igreja. Alguém que não consegue ter comunhão com a igreja, se não foi feita uma injustiça contra essa pessoa, ela entrou em um processo de decadência. Porque quanto mais próximo estamos de Deus, mais teremos necessidade de estarmos próximos uns dos outros.
Suportai-vos uns aos outros em amor. Eu conheço a debilidade, as virtudes, as qualidades e as loucuras de todos vocês. E tem algumas coisas que não são bonitas, não são boas. A verdade é que, se forem necessárias serem expostas, vai te ofender muito. Pastor, espera aí, vai me ofender porque é uma mentira? Porque é uma mentira que você aprendeu a contar para você. E se tocar nisso, vai te magoar bastante, porque você não está preparado para lidar com as consequências ou com essa realidade. Então a igreja, pastor, é um local problemático? Muito. Muito. Mas eu não aceito ninguém tocar na igreja. Não toquem na igreja. Não denigra as pessoas da igreja. Ah, mas o senhor está encobrindo erros? Não. Mas se faz parte da igreja, e Cristo o justificou, cuidado com o que você toca. Cuidado com o que você fala. O coração muda quando a mente se converte e a mesma se torna forte. Se você é emocionalmente fraco, fraca, seu coração pisoteia a sua integridade. Pastor, eu sou uma pessoa sensível. Na moral, não seja. Não tenha orgulho disso. Não, pastor, mas eu sou sensível à necessidade dos outros. Então você é uma pessoa empática e não sensível. Sensível nesse sentido quer dizer que você é uma pessoa fresca. Que você é uma pessoa melindre. Que você é uma pessoa insegura, que desconhece a si mesmo, que não tem noção de forças e fraquezas. Lembram dessa mensagem? A sua maior força é desgraça na sua vida. E o oposto dessa força é desgraça na sua vida. Elas só vão se tornar bênção quando você encontrar o equilíbrio entre a força e a fraqueza. Não sejais demasiadamente justos, nem tampouco demasiadamente ímpios. Não é isso a recomendação que a Bíblia nos fala? O coração muda quando a mente se converte e a mesma se torna forte. Revesti-vos do capacete da... Tomai, primeiramente o capacete da... Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que vai acontecer pela renovação da vossa mente, a fim de não vos conformar com este presente século, com este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Tiago nos fala que aonde deve estar a alegria do crente? Tiago capítulo 1. Vocês lembram? Alegrai-vos quando rodeados de grandes provações. Pastor, eu quero água fresca.
Eu quero é paz. Eu quero é alegria. Eu quero pastor, eu não quero esse peso da fé. Eu não quero essa liberdade da fé. Eu quero algumas cadeias religiosas que eu, observando elas, eu não preciso ficar me policiando e me vigiando o tempo inteiro. Fala para mim que eu não posso cortar o cabelo de certo tamanho, estabelece um tamanho para minha roupa, estabelece um tipo de coisa, material para que eu possa observar, e isso me garante. Porque esse negócio de ter que administrar a própria liberdade o tempo todo, aonde nada me restringe, nada me constrange, mas tudo tem consequência, eu não quero. Então você não tem como servir a Deus por renovação de mente. A mente se molda pela informação, o coração se adequa às convicções que se tornam em pensamentos dominantes na sua vida. O que você mais pensa? Que todo dia você está assim, de repente vem aquele pensamento na sua cabeça, e aquilo já desnorteia e acaba com o seu dia todinho. O que você mais pensa determina o que você sente. E o que você sente alimenta o seu coração. O seu coração alimentado com essa força, ele vai gritar com você até que a sua boca profira. E uma vez que a sua boca fala, é flecha lançada. É flecha lançada. Sofra, irmão, gema, urre, grite, mas não abra a sua boca para falar o que não deve. Porque não tem palavra carregada de emoção que não tenha consequência. Eu não queria falar. Queria. Não, eu estava fora de mim mesmo. Não. Você estava totalmente transparente naquele momento. Os ensinamentos bíblicos são suficientes para proteger qualquer mente e coração. O problema é que na maioria das vezes as verdades bíblicas são ignoradas até que se tornem inconsequentes. Deus fala. A Bíblia fala. Deus usa pessoas, mas você não obedece. Por qual motivo, pastor? É orgulho, é arrogância, é desobediência, é soberba, Não, irmãos. Isso significa que você não tem noção de consequência. E você só vai aprender a hora que doer. O que molda o coração é o sofrimento. Por isso que Tiago disse que alegrai-vos quando tomardes por várias provações. O que molda o coração é o quebrantamento. E se a mente for fraca, você não aguenta pressão. Quando a consequência vem, a maioria das pessoas se perdem em um falso vitimismo, em uma falsa humildade, que camufla a própria arrogância e indiferença à igreja e a Deus. Não ignore a igreja. A oração feita dentro da igreja, ela é diferente. A proteção da igreja é diferente. Eu conheço essas linhas muito de perto. Se você está ligado a alguma pessoa da igreja,
mesmo que você seja o maior rabo de macaco de Goiânia, aquela pessoa mais desnecessária, eu vou te proteger, porque alguém ligado à igreja faz parte da sua vida, só se Deus falar que não. Mas fora da igreja, irmãos, se Deus não falar para mim acudir, pode cair os pedaços tudo ali na porta. Pastor, vai lá. Não. Não é meu dever. Não, pastor, mas tem que ser bondoso, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Já tentei muito isso. E a pior coisa que tem, Fabrício, é você pegar na orelha de cachorro que está passando na rua. O fiapo, vou precisar de pegar, eu pego. Por mais inquieto que ele seja, e ele vai me obedecer. Fredinho, a mãezinha. Mas cachorro que está passando na rua, a Bíblia fala, né? Você quer ver uma pessoa imprudente? É aquele que pega na orelha de cachorro que está passando na rua, e aquele que entra em contenda alheia que não lhes diz respeito. A tribulação é o caminho que o errado trilha até decidir responsabilizar-se, ou seja, a tribulação é reflexo da falta de mudança de mente e, consequentemente, da ausência de um coração quebrantado. Davi, né, no Salmo 51, ele fala, um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Tiago capítulo 1, versículo 2, nos diz assim, 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O coração muda com a provação, ou seja, o passar por adversidades, agressões, injustiças, difamações, privações, sem nenhuma falha moral ou comportamental, este processo tem o poder de moldar o coração, pois a mente já foi transformada e está apta a manter-se íntegra, enquanto o coração é transformado pela mudança operada, pela santificação e obediência à palavra de Deus. Mas se você, quando a aprovação vem, aí você busca aquele versículo, o único versículo da Bíblia que você sabe, aliás, são dois. Um é aquele, faça da sua parte, que da minha eu farei. E o outro é, que de 1000 passará e 2000 não chegará. Com esses dois versículos na sua vida, irmãos, você não vai resistir a nenhum tipo de ataque. Nenhum tipo de ataque. Não, pastor, eu sou uma pessoa forte. Eu aguento pressão. Sabe por que você ainda não caiu com determinadas coisas? É porque Deus não permite você ser provado. Não, pastor, eu não aceito não. Dizem que uma mulher, ela aguenta 100 cantadas diferentes de homens diferentes. Mas se uma mesma pessoa cantar 100 vezes, nem que seja para ficar livre daquilo, tem uma tendência a dar algum tipo de resposta. Não, pastor, eu sou de Jesus. Não, irmãos. O cara que tem um bafo pior do que aquele que você está acostumado, que chega com a vida pior do que a que você está acostumado, deixa alguém chegar. O diabo colocar alguém com recursos.
alguém encostar com um carro que mexe com as suas entranhas. Não, eu não importo com isso não. Para, gente. Todo mundo sabe o que é bom. Não, eu não conheço carro nenhum, mas sabe falar se é grande, se é confortável, não, mas é bonito o carro do fulano. Então a grande verdade é que às vezes a maioria das pessoas é tão irrelevante que o diabo não fala assim, eu não vou queimar cartucho com isso não. Mas se coloque em uma posição aonde a sua vida começa a fazer diferença no reino de Deus, e aí cuidado com as tentações. Cuidado. Lembre-se, quando é que o meu coração vai mudar, pastor? Quando você aprender a passar pelo sofrimento sem murmurar. Por isso que a murmuração é a característica dos infiéis. O crente murmurou, é porque ainda não é crente. Ainda não entendeu. Quer dizer que não pode chorar, que não pode... Não estou falando isso. Mas vocês sabem a diferença entre uma murmuração, um questionamento a Deus e um grito de socorro. Não sabe a diferença? Não é diferente? Não dá para entender? Não dá para separar o murmurador do sofrido? A mente herda e aprende tanto quanto o certo quanto o errado. Já o coração, ele é. O que o meu coração é, pastor? Ruim, pecador, maldito, maligno. Seu coração detém as fontes da vida. O seu coração bombeia o sangue. E a sua alma, ela vive no seu corpo por meio do seu sangue. E o bem mais precioso que um homem tem é o seu sangue. Se o seu sangue foi derramado na terra, irmão, sua vida não vale nada. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. O coração é onde a essência do pecado habita. O pecado está atrelado ao sangue. O sangue é vida, e a vida só pode existir se o coração estiver batendo. A mente não se converte. O processo de conversão não é na mente. A conversão só acontece quando o coração muda. Quando é que um crente realmente converteu? Você sente, você vê, você percebe. Porque a pessoa muda completamente a sua forma de lidar com os acontecimentos da vida. O convertido, ele tem cheiro específico. Ele tem olhar específico. Ele tem comportamento específico. E uma vez que isso acontece, é impossível você se camuflar de mundo. Lembra da dificuldade de Pedro em tentar passar despercebido perto de Jesus? Você é um deles. Está doido? Eu vou andar com esse tipo de gente. A Bíblia fala que Pedro amaldiçoou a Cristo para poder fugir daquela. E a pessoa fala, não, você é deles. O seu jeito de vestir, o seu jeito de conversar, você está igualzinho a eles. Já não tinha como mais Pedro esconder o que o coração dele já tinha se transformado. Havia um processo que foi iniciado. A mente, no coração é onde a essência do pecado habita. A mente não se converte. O objetivo é alimentar a mente para que ela possa converter o coração.
Aqui entra o início para uma mudança real do coração. O confronto que tem o poder de mudar a mente e o coração do homem. A mensagem de arrependimento, perdão e redenção do Evangelho de Cristo. Interceder por alguém é uma forma real de se colocar no lugar dela e enfrentar qualquer consequência proveniente desta ação. Billy Graham pregou em Wembley e converteu 80 mil homens. E aí? Ele veio no Maracanã e fez um apelo e converteu 500 mil pessoas. E aí? Cadê esses crentes? Na década de 70, 500 mil pessoas convertidas, pastor Lucas, era gente demais para a população que existia no Brasil, não era? O Rio de Janeiro não era para ter um criminoso dentro dele. Pastor, mas houve conversão? Não, irmãos. A conversão é um processo difícil, demorado, caro, que exige comprometimento e dedicação. Interceder por alguém significa receber uma missão da parte de Deus, de ser alguém no processo de mudança do coração dessa pessoa. Lembra o que aconteceu com Paulo? As etapas e as pessoas que Deus foi colocando para interceder por ele, na medida do caminho. Primeiro foi um homem que intercedeu para que ele voltasse a enxergar, não foi? Depois, Barnabé o tomou para si e intercedeu por ele diante dos apóstolos, diante de todo mundo, e guardou ele e protegeu. Até que chegou um ponto que Paulo deixou de receber intercessão e passou a ser um intercessor pelas igrejas. E aí, ele já não mais era protegido ou se escondia, mas ele se colocava em dores, e ele fala, em prisões, em vigílias, em jejuns, em açoites, em naufrágios, por amor ao Evangelho. A intercessão, o interceder por alguém, você assume a responsabilidade de equilibrar a verdade por meio da justiça humana e divina. Mas a pessoa fez tanta coisa errada, a pessoa aprontou tanto, a pessoa aconteceu isso e isso, e agora fala que é crente. Já ouviram isso? Olha, tudo que fez, agora fala que é crente, fala que está perdoado. Se Deus escolheu, irmãos, aquela pessoa e colocou um servo dele, uma serva dele para interceder por aquela pessoa, e essa pessoa fez o seu papel, não toque naquele que Deus perdoou. Não acuse a quem Cristo já libertou. É um mau negócio. Pastor, mas Deus perdoa? Perdoa o brabo, perdoa o perigoso, perdoa o irmão Celino. É a obra de um grande milagre de Deus aí, ó. Não é, Celino? Isso era um jurucuçu acuado. A intercessão espiritual exige integridade, sinceridade, retidão e altruísmo. E esses são valores que sempre se contrastam com as leis humanas. Então, cuidado ao julgar homens e mulheres de Deus.
naquilo que você acha que está errado. Por quê, pastor? Jesus foi crucificado por quê, irmãos? Dentro da sociedade que ele vivia, qual era a principal, a última e mais hedionda sentença para crime cometido? A crucificação. Jesus foi julgado e condenado por crime hediondo, sem ter cometido um único crime. O mundo não é padrão para se julgar homens e mulheres de Deus. Outra coisa, os apóstolos todos foram assassinados, tidos como criminosos. Aí você é meio metido a teólogo e fala, né? Ah, pastor, mas João, eles não conseguiram matar. João morreu aonde? Ele foi exilado para onde? A ilha de... E o que era a ilha de Patmos? Pior presídio para os piores criminosos da humanidade da época. O mundo julga o homem e a mulher de Deus como imundos. E eles distorcem a verdade e a justiça para atacar os intercessores que Deus levanta na terra. Se você vê um crente, um homem, uma mulher de Deus que não tem oposição espiritual, que não tem oposição humana, abra do teu olho, porque ele é amigo do mundo. Se o mundo está batendo palma para você, cuidado. Cuidado. Paulo foi decapitado como um criminoso. E qual foi o crime dele? Ter matado a igreja? Ter perseguido a igreja? Lá atrás, Paulo foi criminoso. Mas lá era tido como justiça, ele perseguir e matar os crentes. E agora ele foi decapitado em Roma. Por quê? Porque ele pregava o evangelho da salvação. Por tudo isso, a mudança do coração começa com o sacrifício de outros para promover a mudança do seu coração. Por que a irmã Magda sempre foi importante na minha vida? Porque ela foi a pessoa que quebrou a barreira na minha vida. Ela enfrentou toda a resistência que eu tinha. Ela enfrentou todas as adversidades e confrontos. Argumentos. Não pensem que quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha menos argumentos do que eu tenho hoje. Se eu quiser levantar uma pessoa, irmãos, eu levanto. Mas se eu quiser destruir o emocional de uma pessoa também, eu sei bater até derrubar. E se eu não quiser que levanta, não levanta. Por isso eu me vigio e me policio o tempo inteiro. E saiba de uma coisa, eu não tive dó de bater na irmã Magda. Eu não tive limites para humilhá-la, para colocá-la no seu devido lugar. Até que um dia, eu fui tomado por uma dor. A dor é uma bênção, irmãos. Para de falar mal da dor.
Para de reclamar da dor. Eu desmaiava, voltava. Aí achavam que não estava bom. Me deram pinga com café para poder tomar uma paulada de 29 com a dosona de café. Aí ficou bom mesmo. Eu vomitei o que tinha o resto no negócio e aí apagava. Daí a sala não, agora tem que correr mesmo. Vieram para Goiânia. Eu acordava, desmaiava. Acordava, desmaiava. E aí minha mãe falou para o meu pai, vamos passar lá na Irmã Magda. Cruzeiro do Sul. Na última rua. E meu pai falou assim, você está louca? Esse menino morrendo. Você vai passar naquela mulher? E ela falou, eu queria. Meu pai foi. Parou lá na porta. Bateu no portão, sai a Irmã Magda com a camisola. Eu lembro direitinho. Pensei que era um fantasma. Cabelão bagunçado. Colocando a dentadura. E ela chegou e já saiu sem nenhuma dificuldade, Celina. Sabe, cara ruim, o que você está fazendo aqui, aquilo outro, não. E ela falou, o que foi com ele? Aí ela olhou e falou assim, nossa, a apêndice dele está supurada. E aí ela falou assim, eu vou orar. Eu lembro, Regina, eu era muito jovem. E ela falou assim, eu oro pela fé desse jovem, Senhor. Na hora, e foi uma oração. E aquela assim, oração alta, no meio da rua, 11 horas da noite. Vizinho saindo nas portas para ver o que era aquilo. Não é essa oraçãozinha, Senhor, Senhor, nesse momento, eu oro pela fé desse rapaz. Ela queria me envergonhar. Não tinha fé de um cachorro. Não aconteceu nada. Aí ela orou, a humilhação tinha que ser maior. Aí ela orou pela fé do meu pai, aí doeu mais. Orou pela fé da minha mãe, não aconteceu nada. Falou, Senhor, esse povo não tem fé. Esse povo não te conhece, esse povo não acredita. Agora eu oro pela minha fé. Eu senti como que algo me levantou e soltou o meu corpo na calçada. E parecia que tinha um oco, mas não tinha mais dor. Na hora, entrei e falei assim, pai, estou com fome. Fiquei uma semana andando emborcado. E aí a minha mãe falou assim, agora vamos no médico, no hospital. Meu pai falou assim, Deus fez algo na vida dele. Vamos embora. Não toco nisso de jeito nenhum. Você está bom? Estou bom. Foi embora. Naquele dia eu me converti, irmãos. Lê do engano. Aí que a minha resistência aumentou. Mas ela nunca deixou de interceder, me confrontar e me provar, porque ela era muito culta. Ela é o caminho. O sofrimento, a vergonha, a dor que eu infligi a ela não a impediu, Aline. Não a fez desistir. Ninguém nunca fez apelo para mim. Mas eu entendo que eu jamais seria crente se não fosse a força, a fé e a integridade daquela mulher. Esses últimos anos, eu a cercava. Sempre procurava saber o que estava acontecendo. E inútil você perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa. Não, está tudo bem. Então eu tinha que ir e procurar saber o que estava faltando.
Ah, pastor, se ela não falou nada. Não. Aquela mulher foi quem Deus usou para interceder pela minha vida. E eu jamais poderia desonrar isso. Porque só eu sei o mal que eu causei a ela. E ela não desistiu nem um único dia. Isso é o poder da intercessão. Por isso a Bíblia diz que quão formoso são os pés de quem anuncia o evangelho da salvação. Ou que o que ganha almas, sábio é. Ah, pastor, eu conheço muita gente que tem resistência a crente. Tenho certeza que vocês todos são amadores. Vocês não fazem ideia do que eu era. E o que foi necessário para me convencer que o caminho é esse. Para se tornar alvo da intercessão de alguém, é preciso haver um direcionamento divino para a intercessão e a aproximação da sua vida. Caso contrário, será apenas vínculo social disfarçado de missão evangelística. Buscar uma nova amizade é diferente de se tornar um intercessor pela vida de alguém. A verdadeira intercessão não se sustenta sem responsabilidade do intercessor pela vida de quem é alvo da verdadeira evangelista, com o verdadeiro evangelismo. O conhecimento que gera mudança de mente e conversão do coração vem atrelado com cuidado, repreensão, socorro, altruísmo do intercessor. Discurso, irmãos, é apenas uma etapa da intercessão. Já falei isso, volto a falar, terminando aqui. Essa igreja é uma igreja de carniças. Vocês são a tranqueira de Goiânia. Tudo é carne de pescoço, vocês é ruim. Vocês é pirracento. Vocês não se curvam, vocês não se dobram. Os outros vêm aqui pregar, a pessoa sai daqui passando mal. Porque vocês julgam todo mundo. Vocês mesmos, se virem aqui, vocês ficam julgando. Por que você está aqui? Indiferente das suas contrariedades, você sabe que eu sou o intercessor da sua vida. A Letícia te ouvia, Vera? Mas ela me ouve? Se eu falar que não é não? Por quê, irmãos? Porque aprendeu da forma mais difícil. Quem olha a Aline com essa cara de meiga, isso é ruim, isso é filha da Ieda com o Celino. O Celino era brabo e a Ieda é vingativa. Coitado do Vitor, se não for para o céu, não adianta nem nós olhar para cima. A Aline é difícil ou não é, Vitor? Se ela botar alguma coisa na cabeça dela, cerca. Cerca, Ieda, você que é mãe que vive defendendo. Mas se eu falar, Aline, você para? Por quê? Porque eu sou o intercessor na vida dela. Intercessão é isso. Eu conquistei o direito de esfregar a sua cara. Porque se você precisar, você sabe que eu estarei lá.
e que eu não vou medir esforços por você. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Pastor, eu quero te agradar. Por quê? Esses dias, nós estávamos numa pizzaria. Acho que era o aniversário da Natália, né? E no meio da discussão, e o pessoal lá, e uma mulher estava me provocando. E eu falei, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, né? Que eu não estou ouvindo. E ela foi aumentando a provocação. Aí até de repente que falei alguma coisa, e ela falou assim para mim, se você fizer isso, olha que eu vou passar até gostar de você. Falei assim, não precisa. Eu não preciso que você goste de mim, eu não preciso do seu afeto, aliás, eu não preciso de você para nada. Se eu for fazer é porque eu quero, você pode até gostar se for uma decisão sua, mas por causa de mim, eu não tenho carência do seu afeto. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Nossa, pastor, mas o senhor é um amor de pessoa. Me acusem de tudo. De mentir para vocês e de ser falso com vocês, não. O conhecimento que gera mudança de mente e conversão do coração vem atrelado com cuidado, repreensão, socorro e altruísmo. Quem é o seu intercessor? Por quais razões essa pessoa é o seu intercessor? Que tipo de zelo você tem pelo seu intercessor? Quanto custa sua integridade ao seu intercessor? Você já tem consciência da necessidade de se tornar um intercessor diante de Deus? Pela vida daqueles que Deus te deu para lhes apresentar as verdades, libertação e salvação, pela pregação da mensagem do Evangelho? Se Deus falar comigo que você é alvo da minha intercessão, eu vou passar por cima de todas as suas loucuras. Evangelizei o Kleider 5 anos até ele ter motivos para vir na igreja. O dia que ele veio na igreja, a igreja era na garagem, ele entrou com um Fusca velho dentro da igreja. Pavão, que é pobre mais desgraçado do mundo, mas chegou com a carteirona no bolso assim, e andando, parecendo que estava, que desgraça é essa, senhor? Para que é isso? E o senhor falava, cuida. 5 anos. Aí não basta o Kleider. Tinha que ter a Sheila. Gente, eu chegava, a primeira vez que eu fui no apertamento deles, eu entrei por uma porta, a Sheila saiu pela outra. Eu falei, tem dor? Eu falei assim, gente, uma carniça dessa, uma pobreza dessa, uma mulher feia dessa, e eu ter que me sujeitar a isso. E passaria quantas vezes for necessário. Por quê? Porque Deus mandou. Se Deus não mandou, irmãos, não sapateia na minha frente, não, porque eu passo por cima de você. E vou embora sem olhar para trás. Você já é intercessor de alguém? Ou a sua fé não te custa nada? Vamos nos colocar de pé? Esse Kleider saiu caro.
Na verdade, eu ainda não entendi por que Deus queria isso, não. Porque ainda não mostrou que veio, não. Vai ter momentos bons e momentos ruins na sua vida cristã. Só não perca a sua sensibilidade de entender quem tem autoridade para orar por sua vida. Ah, pastor, qualquer pessoa que orar é bênção. Não caia nessa. Não caia nessa. Esses dias eu liguei para uma pessoa para ela orar por uma questão. E aí tinha outro pastor que eu não conhecia. E ele falou: pastor, posso falar para o pastor orar? Eu falei: não. O pastor está no Viva Voz aqui. Que bom, então ele ouviu. Não precisa nem burbucear aí, não precisa nem orar em espírito. Eu quero a sua oração. Se não puder, não tem problema também. Mas por que, pastor? Oração é coisa séria. Oração é coisa séria. E nem todo milagre vem da parte de Deus. Porque aconteceu algo bom, é de Deus. A Bíblia fala: questione o espírito por trás da profecia, questione o espírito por trás do milagre. Não deixe o diabo roubar a sua integridade diante de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, move agora nesse instante, Senhor. A tua igreja te ama. A tua igreja te serve. Move agora nesse instante, Senhor. E cuida do teu povo. As necessidades de cada um que aqui está, elas são únicas e exclusivas em tua presença. Para muitas pessoas, ó Deus, nós nem existimos. Elas nem sabem que existimos. Para outras, somos desnecessários. Para outros, ó Deus, nós merecíamos ser amaldiçoados. Mas a relevância para nós não está em nenhuma dessas pessoas, está naquilo que nós somos no Senhor. E entre nós como igreja, Senhor, cada pessoa que está aqui tem um valor imensurável. Então cuida de cada pessoa que está dentro dessa igreja, de cada família que está dentro dessa igreja, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem. Cuida dos animais dessas pessoas, do passarinho ao boi. Uns têm cachorros, outros têm pássaros, outros têm outros animais de grande porte, alguns por hobby, outros por investimento, não importa. Cuida de tudo que é dos teus servos, e que a tua santa e poderosa mão deixe no ar um rastro daquele perfume que vem do céu, que identifica os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Abençoe a tua igreja, cuida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém?